Bom dia, irmãos. Bom dia nessa manhã de 29 de abril, de março. Já estou pensando em abril. 29 de março de 2020, esse ano que vai ficar marcado na história como um ano de grandes transformações. Nós queremos convidar você a estar conosco nesse período, nesse tempo, para podermos cultuar ao Senhor e engrandecê-lo e poder dar a Ele a glória que Ele precisa. Vamos orar ao Senhor. Oi? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã, quando nos colocamos diante do Senhor para buscarmos a Tua palavra, buscarmos a Tua face, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor encontre o nosso coração, encontre a nossa vida, e que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer perceber o que o Senhor tem para mostrar nesses tempos, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, traga revelação ao nosso coração. E mais do que estarmos andando, ó Deus, sem saber qual é o rumo, a gente saiba realmente o que o Senhor está falando, o que o Senhor está querendo ensinar à Tua igreja nesse tempo. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra encontre o nosso coração. E nós possamos, ó Deus, realmente andar de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós consigamos contemplar o que o Senhor está querendo nos mostrar. E abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu queria começar hoje cantando o hino. É um hino que eu queria ter cantado até na quarta-feira, mas nós não conseguimos colocar para que ele pudesse ser cantado juntos, mas é o hino 366. Se você tem o seu hinário aí, se você tem o cantor cristão aí, você pode abrir no hino 366 e nós vamos pegar online também. Ou pegar online, né? Ou você entra no 366 do cantor cristão. Você entra no Google e você pega online a letra dele. É uma letra muito forte que fala sobre firmeza, sobre a necessidade de nós sermos firmes na fé, de crescermos na fé nesse tempo de dificuldade, né? Então, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém? Maristela vai me ajudar aqui, né? Você conseguiu diminuir o tom? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor,
no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. O hino que nós cantamos foi o 366, mostrar realmente que a nossa firmeza e o nosso coração tem que estar seguros nas mãos de Deus, seguros realmente naquele em que nós podemos confiar. Essa manhã, logo pela manhã, o pastor Estevão mandou um vídeo, e com certeza mandou para os pastores do Conselho de Pastores, falando de vários presidentes aqui da América Central e da América do Sul, que diante da nação clamaram a Deus, pediram que Deus o socorresse, reconhecendo que a batalha contra o vírus está sendo perdida, mas que eles confiam no Senhor e entregam ao Senhor a proteção da pátria. Né? Foi Paraguai, presidente do Paraguai, presidente da Guatemala, de El Salvador, o presidente dos Estados Unidos, e tem mais algumas autoridades também, algumas outras autoridades em outros países, que estão clamando pela bênção do Senhor, pela proteção do Senhor nesse dia, nesses tempos maus, né? E nós queremos passar para os irmãos que nós devemos atender aquilo que as autoridades estão dizendo. Ontem o ministro da Saúde enfatizou que nós devemos ficar em casa, nós devemos estar nos resguardando para que possamos ter a segurança de que o que é de pior não vai acontecer, porque nós seremos protegidos. A nossa proteção vem do Senhor, como nós cantamos agora nesse hino aqui, a nossa proteção vem do Senhor, né? Lembro do salmista lá que diz que eleva os olhos para os montes à procura de socorro, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós devemos clamar pela ação do Senhor sobre as nossas vidas. E esse tempo vai passar, e esse tempo vai chegar a uma hora em que todas as coisas vão ser resolvidas, e nós vamos ter muitas consequências disso. Mas algumas consequências a gente já pode experimentar. Já temos visto um voltar-se para Deus, né? E nós precisamos, como igreja,
nós realmente precisamos nos voltar para Deus e reconhecer que só Ele é o Senhor de toda a terra, que só Ele pode nos guardar e nos dar a proteção. Amados, a lição que nós temos para hoje continua sendo a lição a respeito de como Deus fala, e eu acho que é uma lição bem oportuna, porque ela justamente nos ensina, nos mostra que Deus está falando. Deus está falando. E nós precisamos ouvir a voz de Deus agora. Nós precisamos perceber o que Deus está querendo nos dizer, né? Aquilo que Deus está querendo dizer. Eu fiz um post no Facebook pedindo a alguns irmãos, aqueles que estavam me vendo no Facebook, que testemunhassem, que compartilhassem o que eles estavam ouvindo de Deus, o que Deus estava falando para eles, e eu falei que o que eu estava sentindo de Deus é que era hora de arrependimento. Era hora de arrependimento. E esse tempo em que nós estamos tão reclusos e tão com tantas possibilidades de parar para avaliar e conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, é um tempo em que vale a pena a gente perceber também aonde que nós, como igreja, temos errado, aonde que nós, como igreja, temos caminhado por caminhos errados, né? E o Senhor tem falado de arrependimento, né? E várias pessoas têm testemunhado para mim que o que Deus tem falado é justamente sobre arrependimento. E eu quero, nessa manhã, ao trabalhar com vocês mais uma vez a respeito de como Deus fala. Hoje, o tema da nossa lição é falar que Deus tem falado pela oração. Eu quero chamar os irmãos a dar o seu coração, trazer o seu coração diante do Senhor realmente, para que Ele possa encontrar a liberdade para agir nas nossas vidas e através das nossas vidas da maneira como ele precisa agir, como Ele quer agir. Os tempos são tempos difíceis, mas é tempo de nós ouvirmos a Deus. E como eu disse, a nossa lição hoje fala que Deus fala pela oração. E Ele tem falado, eu creio que nesse tempo é o tempo que Ele tem realmente mostrado que tem falado. Agora, os métodos de Deus de nos chamar a atenção são diversos, né? Nós somos chamados a atenção pela palavra, nós somos chamados a atenção de Deus pelas circunstâncias, algumas palavras de pessoas, de homens que falam a nós, pregações, né? Nós temos entendido que Deus está realmente querendo nos mostrar o que Ele tem para falar a nós, né? Ele nos atrai porque Ele quer revelar os seus planos. Há um texto da palavra de Deus que diz que Deus não faria nada sem revelar as coisas aos seus profetas. Eu acho que Deus tem buscado profetas para ouvir a voz dele, né? Como nossas vidas têm estado assim muito cheias de compromissos e com vários envolvimentos, com muitas coisas, muitas vezes a gente não consegue ou não percebe o que Deus está falando. Ele não para de falar, mas muitas vezes a gente tem tantas coisas ao nosso redor falando conosco e nós não percebemos que Deus está falando coisas tremendas para nós, porque Ele quer revelar os seus planos para nós.
Quando o Espírito nos chama, ele revela a verdade. A verdade não é apenas um conceito a ser estudado. A verdade é uma pessoa. Lá em João 14, 6, Jesus fala de si mesmo, né? Eu sou a verdade. Então, quando também lá em João, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, ele está se referindo que aquelas pessoas e a nós também, que nós o conheceríamos, porque ele é a verdade, né? Então, a verdade não é um conceito, não é algo que se possa questionar simplesmente, porque hoje em dia há muitas verdades por aí, mas a verdade que nós conhecemos é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo que veio para nos salvar. Quando Deus nos dá a vida eterna, ele se dá a nós, porque a vida eterna está nele. João 17,3. Abre lá a sua Bíblia, em João 17,3, está escrito assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando Deus se revela a nós como verdade, através de Jesus Cristo, nós estamos tendo um encontro com Deus. Essa revelação não é algo que vai vir à nossa mente, mas é nós termos um encontro pessoal com o Senhor na revelação que Ele traz para nós. Ele não está ensinando um conceito sobre aquilo que devemos pensar, mas Ele está nos conduzindo a um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, queridos, as revelações de Deus, e aí eu gosto muito de lembrar aquilo que o pastor Bob fala conosco muitas vezes, sobre o texto saltar da Bíblia, o texto pular da Bíblia, textos às vezes que nós usamos continuamente, cotidianamente, ou muitas vezes passamos por ele, e de repente ele salta da Bíblia e se torna algo vivo para nós. Na realidade, naquele momento, Deus está se comunicando conosco e está se revelando a nós, e isso se torna um encontro que nós temos com Ele, porque Ele é a nossa vida. Ele é aquele que se revela ao homem para que o homem possa ser conduzido e andar com Ele. Quando Deus nos dá a vida eterna, Ele está nos dando uma pessoa. Quando nós nos tornamos cristãos, Deus não lhe deu uma coisa, não nos deu uma coisa, mas deu a si mesmo a cada um de nós. Então, nós não recebemos simplesmente a vida eterna, nós recebemos a vida de Deus em nós. Nós passamos a compartilhar intensamente da presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, vem encher a nossa vida, vem enriquecer a nossa vida com a presença dele. A revelação que Deus faz por meio da sua palavra é um encontro com Ele. E eu preciso lançar mão dessa revelação e ajustar a minha vida à vida de Deus, e eu estarei ajustando a minha vida a uma pessoa, que é a pessoa de Deus na minha vida. A gente tem estudado lá na igreja, né, ou na igreja, aqui é a igreja que está reunida, né, a gente está sempre visualizando o templo, né, mas hoje nós estamos reunidos como igreja virtual. E eu tenho falado sobre nós. Eu perdi o veio da coisa. Nós precisamos ajustar a nossa vida a Deus. Depois, se eu lembrar, eu retomo aqui. Né? Nós precisamos fazer com que a nossa vida, ela realmente ela passe a vivenciar as coisas de Deus. E o que eu iria falar é que eu tenho
falado que o maior propósito de Deus com relação à nossa vida pessoal é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Esse tem sido um dos objetivos de Deus na nossa vida, de podermos manifestar a vida de Jesus diante dos homens. Não tem uma maneira diferente de nós nós testemunharmos do amor de Deus, senão através da nossa vida, senão através daquilo que nós somos em Deus, e não daquilo que nós somos como homens, né? Na realidade, quando nós andamos na terra, nós precisamos deixar claro que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para o Senhor Jesus. Então, a nossa vida precisa ser ajustada à vida de Deus, a nossa vida precisa ser ajustada à pessoa de Deus e fazer com que Ele realmente seja o Senhor da nossa vida. Com isso, irmãos, nós abrimos mão de muita coisa. Nós abrimos mão de muitos pensamentos próprios, de muitos desejos próprios, para que realmente Deus possa entrar verdadeiramente na nossa vida e nos levar, nos conduzir aos planos, aos propósitos dele. E agora, então, quando Deus fala através da oração, Ele fala através de um relacionamento. Orar não é simplesmente falar com Deus. Nós temos, assim, o entendimento, ou muitas vezes a visão, de que a oração é aquilo que eu me exponho para Deus. Eu exponho para Deus as minhas necessidades, as minhas carências, o que eu desejo, mas na realidade oração é um relacionamento com Deus. Orar é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas que querem, que se amam e que se entendem e que querem experimentar uma intimidade maior, um desenvolvimento de intimidade. Isso é oração, porque a oração é comunhão. Quando nós oramos, nós estamos em comunhão direta com Deus, né? Jesus, o tempo de Jesus, a maneira de ter uma relação com Deus simplesmente era irmos a um sacerdote e apresentarmos as nossas petições, fazermos os sacrifícios. Então aí Deus recebia. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E ao se rasgar, o acesso a Deus ele se tornou livre para nós pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos dá a dignidade para podermos chegar à presença de Deus. E é justamente por causa do sangue de Jesus que nos cobriu, que nos limpou, que nos lavou, que nós temos essa possibilidade, porque Deus não se relaciona com pecadores, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ao sermos lavados pelo sangue de Jesus, a porta, o véu que que impedia essa aproximação de Deus, ele foi rompido, foi rasgado, e nós hoje temos essa possibilidade. Por isso que a oração não é simplesmente um falar para Deus das coisas que nós temos, mas é um compartilhar, é viver um tempo de comunhão, um tempo de intensa comunhão. Não é simplesmente uma comunicação. Aliás, é um caminho de mão dupla, onde nós falamos com Deus e Ele fala conosco, Ele se relaciona conosco. E nós precisamos entender o seguinte, que dessa comunhão, o mais importante não é aquilo que nós falamos para Deus, porque Deus conhece a nossa vida, Deus conhece
o nosso coração sabe muito bem o que nós passamos, o que nós enfrentamos. A Bíblia diz que quando nós falamos com Deus, Ele já sabe o que nós vamos pedir antes que a palavra saia da nossa boca. Então Deus nos conhece. Ah, pastor, se Deus nos conhece, por que Ele precisa que nós falemos as coisas para Ele? Porque Deus quer relacionamento. E quando nós nos apresentamos a Ele, colocamos diante dEle a nossa necessidade, nós estamos nos revelando a Ele, apesar dEle já saber quem nós somos. Ao mesmo tempo que nós nos revelamos a Ele, nós nos revelamos a nós mesmos, porque nós nos apresentamos a nós mesmos diante de Deus, ou seja, sem máscara, sem nada para esconder, e Deus nos recebe ali. E a partir do momento em que nós nos expomos a Deus, a resposta dele é a mais importante. Aquilo que ele tem para nos dizer, aquilo que ele tem para nos falar, é que é mais importante. A oração é um relacionamento com Deus. E relacionamento não é simplesmente um tempo em que a gente passa de 10 minutos, de 5 minutos. Isso não é relacionamento. Você, quando tem um relacionamento com uma pessoa a quem você ama, você não gasta só 5 minutos com ela por dia. Você não gasta só com um tempo restrito com ela. Você quer ter mais tempo com ela, o maior tempo possível. Então, esse relacionamento com Deus é um relacionamento em que nós precisamos estar mais tempo com Deus, diante de Deus. Há uma citação de que Martinho Lutero, muitas vezes ele olhava para a agenda dele e dizia assim, se ele tinha agenda, não sei, mas ele olhava e via as necessidades que ele tinha durante o dia, o que tinha que fazer durante o dia, e ele falava assim, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo fazê-las sem ficar pelo menos 5 horas na presença de Deus. Para nós isso né, como é que eu vou passar 5 horas na presença de Deus? Né, para eu passar 5 horas diante de Deus, eu tenho que acordar 3 horas da manhã e ficar até um pouco, porque tem meu horário de trabalho, tem tantas coisas a fazer, o dia é tão intenso. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que o tempo está sobrando. O tempo está sobrando. E é hora de nós realmente estarmos dando prioridade, primazia a esse relacionamento com Deus. Então, quando nós nos relacionamos com Deus na oração, não é apenas uma atividade religiosa, é ajustar a nossa vida a Deus, para que Deus possa ajustar a vida dele em nós. Quando nós damos ao Senhor a oportunidade dele tomar conta da nossa vida, nós vamos ver que a nossa vida ela é totalmente transformada a ponto das coisas acontecerem e nós podermos oferecer ao Senhor sacrifícios de adoração e louvor com alegria, com júbilo, porque estamos na presença dele e ele cumpre os seus propósitos na nossa vida. Nós precisamos orar por causa do que Deus quer fazer em nossa vida e por nossa vida. Deus fala pelo Espírito Santo por meio da oração. Nenhuma das vezes que Deus fala conosco, ele deixa de usar o Espírito Santo. É o Espírito Santo o canal de relacionamento entre nós e Deus. É por isso que Jesus disse que ele viria habitar em nós, ele viria viver em nós. Porque é através do Espírito Santo que nós temos uma relação direta com Deus. Quando oramos, o Espírito Santo usa a palavra de Deus. Nossa intimidade com a palavra nos conduzirá aos propósitos de Deus em nós. É por isso, queridos, que a necessidade de nós termos tempo
de leitura da palavra de Deus durante os nossos dias, ela é importante porque muitas vezes, diante de muitas necessidades, o que Deus vai revelar a nós é a palavra dele. As respostas de oração vão vir através justamente do manifestar de Deus na palavra dele, naquilo que foi escrito, né? No tempo aqui de Jesus, no tempo dos apóstolos, Deus se revelava muito mais através da pessoa dele, de sonhos, de visões. Não é que isso tenha deixado de acontecer, porque Deus é livre para se manifestar da maneira como Ele quiser. Nós não conseguimos colocar limites na maneira como Deus age na terra, né? Mas em nenhum momento Deus contradiz a sua palavra. É pela palavra dele que ele vai conduzir nos propósitos que ele tem para nós. Quer ver? Abre lá em Romanos, capítulo 8. Você está com a sua Bíblia aí? Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo conhece a vontade de Deus para a nossa vida. E ele, ao se manifestar diante do Pai, ele geme por nossas vidas, porque nós não sabemos orar, porque nós não sabemos nos relacionar com Deus como precisamos nos relacionar. Então, ele se relaciona e ele revela a vontade de Deus através da palavra de Deus. É muito interessante a gente pensarmos o seguinte: se o Espírito Santo habita em nós, né, e se a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, então o próprio inspirador da palavra de Deus habita em nós. Aquele que inspirou todos os escritores a escreverem a palavra de Deus, ele habita em nós, ele está na nossa vida. E ele habita em nós justamente para que nós experimentemos as revelações de Deus e nós caminhemos segundo o que Deus quer nos ensinar. Nós não sabemos orar. É o que a própria Bíblia diz. Nós não conseguimos orar de uma maneira sábia. E aí, então, o Espírito Santo entra justamente para clamar por nós. O Espírito Santo conhece a vontade de Deus. Quando intercede por nós, ele o faz em perfeita concordância com a vontade de Deus. Então, quando oramos, ele nos ajuda a conhecer essa vontade. O que acontece quando nós oramos? O Espírito Santo conhece os depósitos de Deus. A tarefa dele é nos fazer querer e pedir o que está lá. E aí então os depósitos são abertos. Se nós pedirmos dentro da vontade de Deus, nós vamos receber. Quando Deus responde à sua oração, ele recebe a glória e a nossa fé aumenta. Então, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos conhece plenamente. E ele é Deus vivo dentro de nós. E ele então, ele nos leva, ele nos conduz a orarmos segundo a vontade de Deus. É preciso que nós então, se estamos conectados a ele, é preciso que nós deixemos os nossos desejos egoístas, abramos mão das nossas vontades pessoais para podermos realmente escolher aquilo que Deus tem
preparado para nós, aquilo que Deus deseja revelar para nós, para caminharmos segundo o que Ele tem para nos oferecer. Se estamos conectados em Deus, quando o Espírito nos falar, reconheceremos a sua voz e receberemos a sua direção. Mas é preciso abrir mão de desejos egoístas. Então, oraremos na direção da vontade de Deus. E aí, algo que a gente precisa entender. Deus nunca vai nos conduzir em direção contrária à sua palavra. Se a nossa oração vai de encontro às Escrituras, essa percepção está errada. Nós precisamos, então, buscar a Deus para conhecer aquilo que Deus realmente quer. Eu, muitas vezes na minha vida, eu não sei como orar e eu falo com Deus, Senhor, como eu devo orar por essa questão? Como eu devo pedir ao Senhor a respeito disso? Esses dias mesmo, no momento em que eu estava sentindo muita tristeza pela situação atual, por esse momento tão complicado, tão difícil que a gente está passando, eu falei para Deus, Senhor, eu não sei como orar. Eu não sei de que maneira eu posso falar contigo. Eu estou em dúvida com relação a isso. Então, me dirige como orar, porque eu quero falar com o Senhor com o coração aberto e da maneira como o Senhor quer que eu ore. Porque quando eu oro dentro da vontade de Deus, eu tenho certeza de que eu sou atendido. Eu tenho certeza de que o Senhor vai me dar a resposta positiva, né? Então, muitas vezes nós precisamos dessa condução. E muitas vezes, quando nós estamos orando, buscando uma direção de Deus, uma palavra, um versículo bíblico, ele salta ao nosso coração. E aí nós podemos entender que naquele momento Deus respondeu a nossa oração através daquele versículo, daquele texto que veio, né? E aí a gente precisa anotar e precisa então ir a esse texto e começar a conversar com Deus a respeito desse texto para que a gente possa crescer naquilo que Deus está nos revelando. O autor dessa lição, ele fala que a respeito do diário espiritual, que nós precisamos fazer um diário espiritual. E como é o diário espiritual? O que a gente deve ter no diário espiritual? Primeiro é ter uma conexão com Deus para saber o que ler dele, né? E aí não vale aquela percepção, aquela ideia de que eu vou abrir a minha Bíblia, vou colocar o dedo ali para saber o que Deus quer falar comigo, né? É na sua leitura devocional, naquilo que você lê cotidianamente. Nós lá na igreja, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia durante um ano. Nós começamos anteontem o livro de Deuteronômio e estamos terminando o livro dos Salmos, né? E esses textos ali são textos em que Deus pode nos falar, pode se revelar a nós. E ao lê-lo, nós temos que colocar diante de Deus para que Deus possa trazer aquilo que Ele quer falar através da nossa vida. E aí, ao tomar um texto, ao sentir que Deus está falando com a gente aquele texto, a gente pode então buscar entender o que Deus está falando com algumas perguntas. Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo através desse texto? O que o Senhor quer revelar ao meu coração? E aí você começa a ler várias vezes o texto, pode ser um versículo, pode ser um trecho, mas você começa a ler várias vezes aquele texto, e aí, ao ler aquele texto, alguma coisa vai vir porque o Senhor vai falar ao seu coração. E aí a segunda pergunta que você tem que fazer
e anotar no seu diário o que eu vou fazer diante dessa revelação na minha vida, né? É por isso que quando nós estávamos aqui ministrando a lição, nós falamos sobre a necessidade de nós ajustarmos a nossa vida à verdade que Deus nos revelou. Porque quando nós ajustamos a nossa vida à verdade que Deus nos revelou, Deus ajusta a sua vida a nós. E aí nós passamos a viver a vida de Deus. É preciso, então, no diário espiritual, nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vida para que nós sejamos transformados dia a dia, momento a momento. Amém, queridos? Nessa manhã, o que nós conversamos foi sobre a oração. Primeiro que nós falamos foi que a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo, né? Ele é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, nós somos libertos, nós somos transformados. Segundo lugar, nós estudamos que a oração é uma comunicação de mão dupla com Deus. Não é algo que nós só falemos, né? Nós precisamos ouvir Deus falando conosco. Nós precisamos entender que Deus está nos revelando as coisas. E a oração é um relacionamento e não uma atividade meramente religiosa. A oração é um tempo que nós gastamos na presença de Deus e nós nos envolvemos com Deus para que sejamos transformados por Deus e para que nós andemos segundo a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos realmente entender os propósitos dele para nós, que nós possamos receber as revelações de Deus e andarmos debaixo dessas revelações para as nossas vidas, justamente para podermos cumprir os propósitos que Deus tem para nós nesse tempo na Terra. Amém? Vamos orar? Vai orar pela missionária do Chile, que está restabelecendo o coronavírus, e o missionário Marcelo, na Índia, que tem pedido também pela situação de fome lá por causa do isolamento. Eu vi as castas pobres. O Marcelo é um conhecido nosso, é um missionário daqui de Ribeirão Preto, que mora na cidade de Varanasi, na Índia, que é uma das cidades mais idólatras da Índia, e ele está pedindo para que nós oremos pelas crianças, por crianças Dalits, que elas se alimentam daquilo que é dado para elas, e aquilo que sobra, né? Aquilo que sobra, porque elas são da casta inferior. Lá na Índia tem 3 castas, né? A casta dos nobres, a casta dos trabalhadores e a casta dos miseráveis, né? E esses miseráveis, eles não têm direito a nada. Então, eles comem as coisas do lixo, né? E como houve lá determinação de isolamento total, eles agora não estão tendo o que comer. Então o Marcelo está pedindo que nós oremos por essas crianças, para que Deus providencie o que elas têm necessitado. Até porque, se não, em alguns casos, né, se o coronavírus não matá-las, a fome vai matá-las, né, porque eles não são assistidos. Agora, os irmãos da... os irmãos da MCM pediram também para orar por 300 missionários brasileiros lá na Índia que precisam vir para o Brasil. E as autoridades brasileiras aqui, através da FAB,
tem ido buscar brasileiros em várias partes do mundo, e eles estão pedindo que nós oremos para que a FAB vá buscar esses 300 missionários lá na Índia para tirá-los de lá, né? No Chile, o que tem no Chile? A esposa do missionário, na Chile, Uruguai, a esposa do missionário é mãe de crianças pequenas e está com coronavírus. E você lembra o nome dela? Eu posso olhar aqui a publicação. Foi através do pastor Kenneth. Há uma irmã que é missionária lá no Uruguai, que está com coronavírus, com criança pequena, e nós precisamos orar. Lori. O nome dela é Lori, né? Então vamos orar pela Lori, porque ela está com coronavírus e precisa do socorro de Deus, precisa da bênção de Deus. Você consegue chegar perto do Didi que está nítido aqui? Não está aparecendo. É essa missionária aí, tá? Lori, tá? Que precisa das nossas orações, né? Precisamos orar também, queridos, por sabedoria para as nossas autoridades, né? Para que eles possam nos conduzir com a sabedoria de Deus, não simplesmente com o entendimento científico ou humano, e que as desavenças políticas e partidárias e ideológicas e do homem, eles sejam deixados de lado para que realmente aquilo que é mais importante possa acontecer no nosso meio, né? Vamos orar por isso também. E orar uns pelos outros. Lá na igreja, há muitos idosos que precisam do socorro de Deus, da mão de Deus. Vamos orar por eles. Eu creio que alguns irmãos que não são da nossa comunidade e que estão nos assistindo têm algumas outras pessoas. E se você até tem algum pedido de oração, alguma coisa a pedir que nós coloquemos diante de Deus, você pode anotar aí no comentário, né? E nós vamos orar por isso também, né? E vamos orar agora e depois aí a gente encerra trazendo alguns avisos. Pai, diante de tudo que nós comentamos aqui, nós precisamos realmente, Senhor, saber qual é a Tua vontade, saber aquilo que o Senhor está falando. Esse é o tempo da igreja te ouvir, Deus. Esse é o tempo da igreja saber o que o Senhor, quais são os seus propósitos. Nós sabemos, ó Deus, que essas coisas não estão acontecendo à toa. Essas coisas não estão acontecendo porque, de repente, o mundo se despreparou para todas essas coisas, mas há a Tua mão nisso. E nós queremos saber, ó Deus, o que o Senhor está fazendo para nós podermos andar contigo, e nós podermos, ó Deus, cumprir os Teus planos, cumprir a Tua vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração, revela-nos a Tua vontade e leva-nos, conduz-nos, ó Deus, a conquistar os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos colocar diante do Senhor o pedido do missionário Marcelo, da missionária Lori, que estão pedindo socorro ao Senhor dentro das suas necessidades. Nós pedimos, ó Deus, pelas nações ao nosso redor, ó Deus, pelas nações que estão sofrendo, a Itália em especial, a Espanha, os Estados Unidos, onde o número de mortos tem crescido bastante. Nós oramos pela nossa nação, nós clamamos pela nossa nação, ó Deus, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos proteja, ó Deus, nos guarde dos males, ó Pai, mas que principalmente, ó Deus, a igreja no Brasil entenda o que o Senhor está querendo que nós como igreja façamos.
que os nossos olhos sejam abertos para ver o que o Senhor está fazendo, e os nossos ouvidos destapados para podermos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que esse seja um domingo em que nos apresentemos mais vezes diante do Senhor para recebermos, ó Deus, a orientação e podermos andar segundo o que o Senhor tem para nós. E pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje às 7 horas nós estaremos mais uma vez aqui ao vivo, né, para cultuarmos a Deus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa palavra e para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Eu convido você a estar aqui, a estar comigo a partir das 19 horas em culto da igreja, né? Aqui a igreja, a segunda igreja batista do Marinsec de Ribeirão Preto, Batista Livre de Ribeirão Preto, que está reunida, mas nós temos temos gente lá do Rio de Janeiro assistindo o que nós estamos fazendo aqui, né? O nosso culto aqui. E nós queremos convidar você a estar conosco, 7 horas da noite, no culto de louvor e adoração ao Senhor, e para podermos receber aquilo que Deus tem para nós, tá? Que você tenha um dia debaixo dessa graça de Deus, mas debaixo da palavra de Deus. Seja mais introspectivo nesse dia, né? Use o teu tempo para estar mais na presença de Deus. Não fique tanto na televisão, vendo as notícias. É importante a gente estar por dentro do que está acontecendo, mas fique mais na presença de Deus. Não tem melhor lugar para estar do que na presença de Deus, porque na presença de Deus a gente sabe que vai ter coisas melhores para receber. Oi? Tira a dúvida que o perfil da igreja é o que tem a foto principal com sombreado verde e amarelo e o seu telefone. Porque existem outros perfis da igreja que são feitos por irmãos, mas é esse que a foto principal. Olha só, tem sombreado verde. A página da igreja onde a gente entra, ela tem essa foto aqui, tá? E o telefone. E o meu telefone, né? Então, quando você procurar segunda igreja, aliás, eu estou vendo aqui a Cíntia está com a gente, né? Me parece, Cíntia, que você é administradora de uma outra página da igreja. Se você puder cancelar aquela página lá, vai nos abençoar a vida da gente, porque as pessoas vão focar nessa página aqui. Ok? Pastor Bob, prazer estar com o Senhor nessa manhã, né? E Deus abençoe o Senhor nessa manhã. E hoje à noite, 7 horas da noite, nós vamos estar abrindo aqui a sala para nós podermos conversar com Deus e nos abençoar uns aos outros, tá? Pede os irmãos para curtirem, porque se eles não curtirem a página, a gente não tem como interagir com eles nos comentários. A gente vê que eles estão aqui, mas não conseguem interagir com eles porque... Maristela está pedindo para você que entrou na nossa página curtir, né? Para que a gente possa interagir com vocês durante o culto mesmo, né? Durante a reunião, a gente possa interagir e possa passar os recados para vocês, tá? Deus abençoe. Tenha um dia realmente de graça e de bênção de Deus. E às 7 horas estaremos juntos novamente. Você que não é da nossa comunidade, né, se quiser estar conosco, vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Mas se você tiver o culto da sua igreja, não deixa de participar com a sua igreja,
né? Mesmo que seja na câmara, você pode ir lá e receba a direção que Deus tem para você ali, para você nesses dias. Amém? Deus abençoe. Denise, você chegou no amém, Denise. Você chegou no amém, viu? Ivan e Denise. Deus abençoe vocês aí. Estão lá em Minas Gerais. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês chegaram, eu estou encerrando agora, mas o vídeo vai ficar aí, se você quiser ver, assistir aquilo que a gente trabalhou nessa manhã, vai ter a liberdade, né? Tem a Marta, que é minha irmã, está lá no Rio de Janeiro também, minha cunhada, Jaqueline, também, tem várias pessoas, né, preciosas e amadas. Lara, né? Lara, prazer ter você aqui, Lara. Deus abençoe a sua vida, tá? Deus abençoe a todos. Rafael está assistindo, Adriano Ramiro. Amém, amém. São muitas pessoas. Deus abençoe, querido. Estou encerrando aqui, vou fechar o vídeo e que você tenha um dia debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus.